Olá, gente, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria a gente estar aqui com vocês, junto da quarta conferência Espírito do Rio Grande do Norte. São amigos muito queridos, são estados vizinhos e irmãos. Vocês percebem que nem tem mudança de sotaque. O sotaque da Paraíba e do Rio Grande do Norte é tão próximo que a gente não sente muita diferença. Já sente um pouco, por exemplo, chegando em Recife, com a puxada do S, mas o Brasil e a beleza dessa diversidade que também acontece aqui no nosso movimento espírita. E o tema de hoje, que é um tema realmente que pede para a gente assim, muita serenidade ao abordar, né? Afinal de contas, a Casa do Caminho foi a primeira instituição, como a gente conhece, do cristianismo, o primeiro lugar físico em que se criou as bases do que viria a ser, ali em termos de movimento humano, não da revelação de Deus e, sobretudo, da manifestação do Messias prometido por todos os profetas do Evangelho, que é Jesus, e que reuniu um conjunto de pessoas para segui-lo e que ficaram, depois de sua partida física, no mundo para começar um grande projeto. E esse primeiro movimento começou na Casa do Caminho. E é óbvio e é muito natural que, como movimento humano, e sendo cada um de nós imperfeitos, que nós tivéssemos tendências, né, a perder um pouco dessa originalidade. Aliás, a busca por manter uma doutrina sã que Paulo faz durante todo o seu percurso apostólico e no movimento espírita que chamamos de pureza doutrinária, tem uma tentativa, muitas vezes, de manter o mínimo de coerência, de coesão em torno dos princípios que foi recebido, seja na segunda revelação ou na terceira revelação. Mas vamos imaginar aqui quais seriam as possibilidades de desvio, né, naturais que acontecem. E sempre analisando aqui com a leveza e sem tentar incriminar pessoas nem ninguém, mas tentando entender os motivos dos movimentos humanos de tentar fugir de princípios e de que modo, como nós podemos fazer em nós, sobretudo, porque aí a gente tem que olhar para como é que cada um de nós vivencia essa busca de algo mais sublime, mais puro dessas manifestações do sagrado, e também, como nós, temos os nossos desvios. Do mesmo jeito que acontece com os indivíduos, acontece com os grupos. Então, a primeira coisa que a gente percebe, e aí é uma discussão que acontece, inclusive, na Epístola de Gálatas, um dos temas da Epístola de Gálatas é uma tentativa de manter parte de padrões de comportamento do mundo judaico que não eram mais compatíveis com a proposta que vinha com Jesus. De um formalismo, por exemplo, manter a circuncisão masculina religiosa, que era uma prática, que ainda é uma prática comum hoje no judaísmo, mas que com Jesus se coloca muito claramente que não havia necessidade de rituais para estabelecer o contato com o Pai. Mas, naturalmente, aquela comunidade era comunidade de homens e mulheres que seguiam Jesus, mas eram judeus e que tinham tido sua infância, sua adolescência e parte da sua idade adulta dentro daquele esquema de percepção cultural e religiosa. Então, naturalmente, se imaginava que parte dessas práticas deveriam continuar. E abre-se, então, uma discussão e uma discordância. E Paulo, então, nessa epístola, deixa muito claro que não havia mais essas necessidades. O que a gente percebe aqui? É que um dos motivos que podem fazer com que a gente perca o que se chamaria de pureza doutrinária, ali mesmo na Casa do Caminho, Mansão do Caminho indo e volta, na Mansão do Caminho, na Casa do Caminho, aliás, é o fato da tentativa de manter-se próximo do grupo de onde nós surgimos. Significa dizer que abandonar velhas práticas que não são compatíveis com a nova prática é uma primeira transição que todos nós temos que enfrentar. E talvez mesmo por isso Jesus, de forma metafórica, nos propunha sermos vasos que ele transformaria em vasos novos. E aí até chegaria ao ponto de nos quebrar para que nós pudéssemos nos transformar em novas criaturas, transformando aquele vaso em areia, barro, com água, para depois formar uma nova criatura, uma conversão. Ou seja, você avançar espiritualmente, mudar de patamar espiritual, não tão somente, como é simplisticamente entendido hoje, converter-se como mudar de religião. Isso é fácil. A proposta é muito mais profunda, mudar de atitude. Eu posso mudar de religião, mudar de língua, mudar de país e não mudar de atitude íntima. Então a proposta é uma proposta de pureza, sobretudo dentro da alma.
É como dizia Francisco de Assis, evangelizar sempre quando necessário usar palavras. Então, era uma proposta de um combate interno, um combate de pureza interna que deve se manifestar no coletivo. Mas se esse coletivo distorce, eu preciso manter-me, pelo menos intimamente, orientado em relação àquilo que é o essencial, aquilo que é o que são os princípios que norteiam, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a vida do cristianismo no início. O papel das epístolas, se a gente for olhar assim, a gente tem aí no Novo Testamento 27 livros. Desses 27 livros, 21 são epístolas. Paulo escreveu desses 21, 13. São cartas. E essas cartas tinham um propósito de encorajar os novos crentes na fé, as pessoas que sejam os judeus que se tornavam cristãos, ou os gentios, que foi o grande público de Paulo, o grande alvo de Paulo, aqueles homens e mulheres que não eram judeus, mas que conheciam o evangelho de Jesus e eram arrebatados pelo imenso amor da mensagem, eles eram encorajados a viver de maneira cristã, ou seja, a partir desses princípios. Então, digamos que cada uma dessas epístolas, mandada para muitas comunidades diferentes, Gálatas, Romanos, Tessalonicenses, a gente sabe que Paulo vai, ao longo de suas viagens, juntando pessoas, fundando igrejas primitivas, e precisa manter contato com essas igrejas, tanto do ponto de vista espiritual, em termos de aconselhamento, de um pai amoroso que cuida dos filhos, que vai gerando ao longo de sua caminhada, mas também de orientação com relação à conduta das igrejas. Porque, obviamente, a gente percebe que o movimento humano natural um primeiro encantamento em torno de uma mensagem tão arrebatadora como a de Jesus é inegável, é de uma beleza, é de uma profundidade, é de um apelo a uma alma cansada como a nossa, imediato. Só que, do primeiro momento em que a gente conhece essa mensagem, a gente se converte ao Evangelho de Jesus, e a velha criatura que está em nós tentando fazer com que a gente volte aos velhos comportamentos, ou seja, há aí um movimento muito profundo dentro de nós e fora de nós nas instituições. A vontade de seguir pleno rumo a esse nosso modelo e guia, que é o Cristo, modelo e meta para todo cristão, e ao mesmo tempo a velha criatura que vai ali fazendo negociações inconscientes, e às vezes nem tão inconscientes assim, para que a gente faça uma arrumação do tipo, não precisa exagerar tanto, não é tanto assim. E toda vez que a gente está fazendo essas negociações, é no sentido de tentar fazer uma distorção e, ao invés de se transformar para atender os padrões do Evangelho, distorcer o Evangelho para que ele atenda os nossos padrões. Esse é um risco que começou ali mesmo, como a gente percebe na discussão. A gente percebe, desde quando a gente vai ler Paulo e Estevão, a gente percebe isso, ou mesmo quando a gente vai estudar mais profundamente as cartas de Paulo, a gente vai estudar os conflitos iniciais entre eles, a gente percebe que parte desses conflitos tem a ver com a pureza dessa doutrina. E começa ali. E continua até hoje. Porque a interpretação que as pessoas dão às coisas, às vezes é limitada pela falta de compreensão das pessoas, mas às vezes é limitada pela falta de desenvolvimento moral das pessoas e das instituições. Então a busca dessa pureza é nesse sentido. Vamos aqui algumas cartas que eu trouxe para que a gente pudesse analisar de forma mais clara, né? Aqui em Tito, Paulo escreve o seguinte, na carta a Tito, no capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala ao que convém à sã doutrina. Ou seja, você vai perceber em várias cartas de Paulo, em várias epístolas, que ele está fazendo um convite a manter-se dentro dessa sanidade da doutrina. Aí ele continua aqui de forma a dizer que isso exigiria tanto de nós, ou seja, essa transformação da velha criatura para a nova criatura seria algo tão arrebatador, exigiria tanta transformação que muitos não suportariam, nem como indivíduos, né? E, obviamente, indivíduos que fazem parte de instituições juntos poderiam distorcer-se como indivíduos e distorcer-se como instituições. Na segunda Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, de 3 a 4, olha o que Paulo diz. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, tipo assim, não, eu não quero ouvir essa verdade, ela é inconveniente, não, isso aqui, não, peraí, sabe assim, ou seja, eu não vou querer ouvir essa verdade.
amontoarão para si doutores conforme os seus próprios sensualismos e desviarão o ouvido da verdade. Ou seja, o que Paulo está colocando aqui é a velha criatura, ela se encanta pela mensagem, ela se converte à mensagem, mas ao mesmo tempo há uma inércia de movimento entre aquele que quer mudar e o que quer permanecer. E Paulo também detecta isso com a ambivalência, quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço, detectando nele mesmo que a transição do processo evolutivo espiritual do ser não é algo simples. É com idas e vindas. É por isso que no capítulo de analisar pureza doutrinária, nós não podemos, em busca disso, esquecer que o amor é, sobretudo, a grande motivação do Evangelho. E com amor nós podemos, inclusive, discutir e conversar conosco mesmo, com os nossos desvios pessoais, e com os nossos irmãos que desviam, e com as instituições que possam vir a ter práticas que não estejam de acordo com o que a gente pode convencionar, chamar de pureza doutrinária no movimento espírita, por exemplo. Né? Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso para frente. Mas já no nascedouro havia uma questão que era da apostasia, né? Ou seja, que quando as pessoas elas abandonavam a fé. A apostasia seria uma desconversão. Você abandona. No nascedouro já havia distorções e já havia a ideia da apostasia. A apostasia naquela época tinha 3 motivações clássicas. Ou seja, o que fazia o indivíduo distorcer, mas muito mais do que distorcer, é até abandonar aquela proposta inicial. As tentações, que todos nós sofremos o tempo inteiro, que envolve os vários vícios que fazem parte da vida humana. No mundo terrestre a gente tem um conjunto de vícios impressionantes, que vão desde a sexualidade até a forma de viver a experiência com o poder, com o dinheiro, com a beleza, enfim, todas as tentações do mundo material, que entorpecem o espírito e que também repete padrões de vivências anteriores por psiquismos que não foram trazidos para ser trabalhado e ficam lá retornando para você manter um comportamento da velha criatura. O próprio engano, que é quando você tem pessoas que vão até por uma habilidade profunda, e a gente sabe, inclusive, a partir da codificação, não somente aqui na Terra, mas também no mundo espiritual, os pseudo-sábios, os espíritos enganadores, e por isso todo o critério que vai sendo desenvolvido ao longo da codificação para evitar que essas mensagens que aparentemente são tão belas e construídas de forma tão bonitas e às vezes aparentemente tão profundas, mas que distorcem a moral do Cristo. Né? E também a perseguição, que fazia com que muitos cristãos se tornassem obrigados a abandonar a sua própria fé para não serem mortos. E aí é outro caso. O que a gente tem agora é muito mais a questão da pureza. A apostasia não seria uma questão para a gente. A gente percebe que desde o nascedouro a gente vê a questão da distorção, da perda de pureza aqui, e a gente identifica isso na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 2, que a gente vê aqui, ó. Sem levar em consideração o estado de ruína do testemunho naquela época. O que a gente percebe aqui? O que Paulo diz? Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Você percebe que Paulo está aqui falando, não é apenas de um abandono de um amigo, é um abandono também de ideais. Dimas me desamparou, amando o presente século, ou seja, ele ficou muito mais voltado para aquele tempo, para as coisas e a sedução do mundo naquele momento. Foi para Tessalônica, Crescente para Galícia, Tito para Dalmácio, Alexandre para Latoeira, causou-me muitos males, todos me desampararam. Quando a gente vê essa segunda carta a Timóteo, a gente sabe que é a carta de despedida de Paulo. Aqui a gente percebe ele falando das muitas pessoas que abandonaram a pureza, abandonaram a doutrina, abandonando ele também. Então, imagina isso, mesmo tendo contato com a grandeza de um homem como Paulo, pessoas se desviaram. E isso mostra o quanto o processo de desenvolvimento humano, de transformação humana, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas eu queria falar um pouquinho aqui para a gente pensar sobre o que nós temos agora, porque eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho trazendo daquela realidade, ou seja, retomando aqui, que no nascedouro da primeira instituição, como nós conhecemos, a Casa do Caminho do cristianismo, entre aqueles homens que conheceram presencialmente Jesus, e Paulo não fisicamente, mas depois, em conversão, a partir de Damasco, começam a conflitar em termos do que ia ser a pureza do cristianismo.
Aí a gente vê a primeira tentativa de manter práticas judaicas que não faziam mais sentido para essa nova revelação. Ao mesmo tempo, há as pessoas que começam a se afastar porque, como o próprio Paulo diz, não vão suportar a doutrinação e vão tornar os ouvidos moucos para a verdade. Há muitas motivações, dos muitos vícios individuais e coletivos que nós temos para nos afastar e justificar e criar ideias e outras coisas. O que a gente tem hoje também no movimento espírita, particularmente, é a mesma questão, claro que levando em consideração o mundo atual. Muitas vezes as pessoas vão falar de falta de pureza de uma instituição, por exemplo, um centro espírita. Ah, não, porque lá tem cromoterapia, vamos supor. E às vezes está tudo ok, mas tem cromoterapia. E aí, muitas vezes, você fica pensando assim, ok, aí aquela instituição tem cromoterapia e eu não vou mais deixar com que ela faça parte do nosso movimento. Então, é como se uma única coisa gerasse um afastamento. E a gente tem que ter muita cautela com relação a isso. E por que eu penso sobre a cautela que a gente deve ter? A gente deve dialogar, deve conversar, deve procurar saber as motivações, deve entender que é difícil você ter aí todo mundo funcionando perfeitamente igual, porque nós procuramos diálogo interreligioso. Então, eu procuro diálogo com as outras religiões e não consigo dialogar com os meus pares. Eu procuro conversar com pessoas que têm religiões diferentes da minha, e aí, como espírita, a gente nem tem essa visão assim de que é tão diferente, porque o cerne mais, aquilo que chama núcleo central dos valores, dos princípios, eles são muito semelhantes. Amor a Deus, no plano do cristianismo, Cristo como nosso modelo, nosso mestre, nosso rabi, né? Aquele que transforma a mensagem de Deus, materializa, como diz João, o verbo que se faz carne. Então nós temos toda uma visão espiritual tão semelhante, com algumas diferenças em torno das religiões dentro do cristianismo. Essas diferenças dentro do movimento espírita caem drasticamente, e elas vão lá para pequenas diferenças. É claro que pode haver uma distorção tão grande que a gente pode, né, conversar aqui nesse caso dessa instituição específica, tem distorções muito gritantes. E manter essa instituição aqui como fazendo parte do nosso movimento é depor contra o que o movimento espírita propõe para a sociedade como movimento da terceira revelação do cristianismo. Aí é compreensível que, nesse caso, a gente tem que pensar que naquele movimento ali a gente tem que dizer se isso não representa ou a proposta do movimento espírita, do espiritismo, mas às vezes é por questões que são muito pontuais, possivelmente é possível conversar sobre elas. A gente tem aí hoje em dia a necessidade de a gente olhar para esse princípio se perguntando: o conceito de um só rebanho, de um só pastor, significa que todo rebanho vai cultuar Deus da mesma forma, no mesmo tempo, com o mesmo símbolo, com a mesma religião? Não. É um Deus que criou uma humanidade diversa e que quer essa diversidade. O fundamentalismo, por exemplo, veja como pureza doutrinária e fundamentalismo, eles podem andar muito próximos toda vez que, em nome muito mais de defender uma prática comum, eu esqueço do amor. E eu vou para o fundamentalismo, que é a ideia de que somente um grupo tem a verdade, somente um grupo tem a razão, e esse grupo, então, por se achar dono dessa verdade e dessa razão, começa a excluir, seja uma exclusão simbólica, você não faz parte do nosso movimento, seja até física, no caso de um fundamentalismo religioso que leva à morte, quando você vai matar os que pensam e que cultuam Deus diferente de você, mas o fundamentalista, ele acredita que ele tem que preservar a pureza, ele é que tem a verdade absoluta e que todos os demais distorceram essa verdade, que precisam ser afastados e até mortos. Por isso que é uma discussão que a gente tem que conversar, dialogar, debater sempre, trazer à tona, para que a gente possa lembrar que toda essa busca de uma pureza não pode estar acima do amor. E é por isso que o texto mais conhecido do cristianismo é a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, que ele manda para uma comunidade que estava se desviando, que estava completamente fora dos padrões, mas que ele manda não uma carta de exclusão, mas uma carta de convite ao retorno através do princípio maior, que não era uma prática específica que estava desviando, mas a falta do amor. Porque com o amor, eu posso até ter divergências de práticas mais
nunca que comprometam a moral. Então ele diz assim, ainda que, porque aquela comunidade se achava superior, porque tinha dons de profecias, porque também era mais rica, era mais cosmopolita, e Paulo começa com um ainda que, para usar uma linguagem bem da galera de hoje em dia, logo com a voadora no pescoço. Ó, você pode ter tudo que você imaginar. Você pode ter o melhor tempo, os melhores dons, as melhores competências, a melhor assistência social na assistência. Vamos imaginar aqui no movimento espírita. Você pode ter a melhor evangelização espírita da cidade, ter o centro espírita mais bonito, com melhor estrutura tecnológica, você pode ter a maior ação social, seja a sua, você atinge várias comunidades, você pode ter tudo. Se você não tiver amor, aí sim o grande alvo e meta do cristão, se você não tiver amor, nada vai fazer sentido. Tudo vai ser rito. Tudo vai ser. O passe vai ser rito, a água fluidificada vai ser rito, o dízimo vai ser rito, a promessa vai ser rito. Ou seja, não importa qual seja a religião, sem o amor, tudo é somente um rito. E aí eu posso dizer que é ou não pertencente a meu grupo, pessoas que estão ou não de acordo com o rito que eu estabeleci para dizer que isso é a pureza, porque no fundo, a grande distorção está sendo feita por nós porque a gente não quer amar. No amor, nós encontramos os diferentes para um diálogo. Na falta dele, até os iguais são excluídos. Eu vou repetir. No amor, nós conseguimos sentar para dialogar com os diferentes. Na falta do amor, nós excluímos até os que consideramos iguais. Essa é a grande busca. A busca do amor. Aí a gente pensa assim, como a gente pensa hoje em relação a isso? Claro, há uma busca profunda de manter coerência. Quando se nasce uma nova proposta, ela tem características. E para se manter como ela nasceu, é preciso então que se busque manter essa originalidade. Lembrando sempre que o amor está acima de tudo isso. Porque quem ama vai se encontrar, não vai se desencontrar. Mas a gente percebe aqui, por exemplo, no capítulo 20, no item 230 do Livro dos Médiuns, algo que é fundamental sobre essa busca de pureza a partir de um princípio que também é perene, como o amor, que é a verdade. E aí diz aqui, é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Porque é claro que aquela ideia equivocada pode distorcer toda a base. Se você deixa ela chegar, não, aí ela vai distorcendo. Por mais que seja uma ideia que seja agradável ouvir. Porque percebe que a pureza é desagradável, mas a distorção a gente gosta de ouvir quando a gente não é o que anuncia. Aqui Bezerra de Menezes psicografa uma mensagem aqui, deixa eu ampliar aqui para ver em que época, foi por Chico Xavier, em 1963, né? E diz assim, é indispensável manter o espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos Allan Kardec, sem compromissos políticos, como isso é atual, sem profissionalismo religioso, sem personalismo deprimente, sem puridos de conquista e poderes terrestres transitórios. Isso posto, se você olhar essa fala aqui de Bezerra sobre os grandes equívocos que foi cometido na fé no passado. Se misturou a fé, o sagrado com o profano, Deus, né, e César, não se pode servir a dois senhores. Depois, a busca pelo poder, na Idade Média a gente percebe isso. Compromissos políticos, a profissionalização da fé, criação de hierarquias profundas, transformando uns melhores que outros. O personalismo, esquecendo que Jesus é a meta, colocando outras pessoas, ou seja, um personalismo, assim, a igreja do fulano. E todos os ruídos que podem acontecer em busca dos poderes terrenos e transitórios, ou seja, é algo que é transcendente e que nos convida para a percepção dessa transcendência, e todo esse mundo material cheio de engodos, enganos, pode fazer com que a gente desvie dessa pureza da transcendência aqui. Pureza é o termo que é algo que não está misturado com outra coisa, mas isso colocado dessa forma muito simples, parece que qualquer coisa que seja de fora vai provocar uma impureza, mas a grande questão é, se eu estou tratando de pureza doutrinária, eu preciso saber de que doutrina eu estou falando. Então eu preciso conhecer a doutrina que eu quero que permaneça pura. Então, obviamente, uma das coisas essenciais é o conhecimento, é o estudo, é a aquisição do conhecimento que mantém a gente cada vez mais capaz de, por nós mesmos, percebermos a distorção.
Porque quando nós estamos realmente envolvidos em entender e aprofundar, nós vamos perceber a distorção. Ah, isso aqui não tem sentido. Não precisa que alguém me diga, ó, isso não tem sentido não. Porque eu percebo a falta de sentido. Então, o que a mensagem espírita traz? Qual é a grande revelação dela para a gente? É uma revelação já existente, mas é reafirmada, que a gente percebe na questão 625. E essa reafirmação ela é muito importante. Porque esse nome foi distorcido ao longo dos séculos e precisava tornar aquilo que é essencial. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Mas essa mensagem foi distorcida já com Paulo. Paulo, na segunda carta a Timóteo, já estava falando do abandono que sofreu, do abandono da sua proposta. Paulo já falava das pessoas que não queriam ouvir essa doutrina. Então é retomado o papel central de Jesus, como sendo esse que a gente segue. Por isso que a gente costuma até muitas vezes dizer assim, na dúvida, o que Jesus faria? Né? Na dúvida, o que Jesus faria? Se você não sabe o que você vai fazer, o que Jesus faria? Busca de aproximação de comportamento através desse modelo, que é o Cristo. E então a gente vai percebendo aqui que o primeiro mais importante ensinamento que está contido no Evangelho de Jesus, se ele é o nosso modelo e guia, então qual é o primeiro e mais importante ensinamento do Evangelho? Ele está aqui em Mateus, no capítulo 34 a 40, nos versículos 34 a 40. Amarás a teu Deus, e vai retomar aqui. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E, primeiramente, esse é o primeiro mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente percebe, então, mais uma vez aqui, que centralmente a grande pureza doutrinária que se buscava naquela época, e hoje é o amor. Porque, mais uma vez, eu repito, o amor aproxima até os diferentes, e com a falta dele a gente tem distante até os que são iguais a nós. Mas amar não significa aceitar tudo que nos chega. A gente tem que ter critério. Então, por exemplo, a gente olha a ideia de que esse amor também é capaz de informar o equívoco. Por exemplo, o que acontece quando um pai, uma mãe ou aquele que cuida de uma criança em nome de um amor doente aceita tudo que ela faz? É saudável? A gente acha saudável um pai e uma mãe que diz sim sempre ao filho, a tudo? O que acontece na educação em que você diz sim a tudo? Você destrói o indivíduo. Então, o que acontece quando você confunde amor com dizer sim a tudo? Amor também é verdadeiro, amor também esclarece, amor também diz, isso não faz sentido. Rever essa atitude. Isso não está de acordo com o que a gente está querendo construir juntos. E aqui Jesus diz assim, em Mateus, no capítulo 5, no verso 37, mas seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. É exatamente a ideia necessária para que a gente possa entender a importância de um amor, que é a nossa grande busca, que também é capaz de dizer não àquilo que é distorção. E aí, Emmanuel, através de Chico, nos traz uma mensagem reverberando essa passagem do Evangelho, dizendo assim: o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Olha só. O sim é agradável de ouvir, mas em vários setores e situações humanas, o não ele é mais construtivo. Satisfaz a todas as requisições do caminho, satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza, ou seja, com amor. Você vai corrigir, se você vai informar para a pessoa que ela está distorcendo, é preciso que você leve o amor nessa conversa. É preciso, mais do que comunicação não violenta, mais do que CNV, é amor. Um amor que chega com tanta doçura que o outro escuta e propõe repensar a atitude. O que a gente muitas vezes vê é só uma punição, uma exclusão dos outros, algo que muitas vezes nem é comunicado a você. Alguém diz que alguém falou que você não fazia mais parte. E o que tem de amor nisso? Quem que distorceu mais? Quem estava com uma prática herética ou quem, em nome de uma pureza, deixou o amor de lado e gerou a exclusão numa proposta de evangelho que é fraterna? Vou repetir. Quem estava menos puro? Aquele que distorcia uma prática ou aquele que, para punir quem distorcia essa prática, abandonou o amor e excluiu, negando a fraternidade?
Percebe? Muitas vezes, continua Emmanuel, é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. A negativa salutar jamais perturba. Dizer uma verdade com amor não perturba. É sempre a forma como a gente leva isso. E aí eu queria, para que a gente pudesse agora começar a responder um pouco das questões de vocês, pensar um pouco como isso está mais complexo agora. Como ainda é mais complexo no mundo que a gente vive. Se uma das grandes questões que pode levar à distorção é a interpretação equivocada, e Kardec tem um profundo cuidado com a clareza das palavras, e os próprios espíritos esclareciam que parte do nosso conflito era a nossa imprecisão na fala, e o que dizer, então, no momento que nós vivemos, que a gente chama de época da pós-verdade, em que é um neologismo, uma nova palavra que foi criada para descrever uma situação na qual, na hora de criar uma opinião pública, por exemplo, os fatos objetivos, a verdade científica tem menos influência do que as crenças pessoais e as emoções. Como falar de pureza numa época em que nem a verdade como a gente a conhece, nem os fatos convencem mais ninguém? Percebe? A complexificação disso, e com resposta, mais uma vez, do amor, que consegue acerenar corações a partir do nosso e fazer com que os indivíduos voltem para a razão. Aquele amor que Jesus disse assim, aquele que nunca tiver pecado, atire a primeira pedra, estavam todos alienados, seguindo uma doutrina cega, naquele ponto, iriam apedrejar e matar uma mulher, e ele não culpa ninguém, não julga ninguém, tão somente propõe um lugar de empatia e de compaixão pessoal, e aí se coloca no lugar, amar o próximo como a ti mesmo. Você queria ser apedrejado? Não. Você nunca errou? Sim. Errei bastante, então ama. Essa é a proposta de pureza sobre excelência. E distorções sempre irão acontecer, e sempre que o nosso se perder, voltemos ao Cristo e ao amor, afinal ele era a pura representação e a materialização do amor de Deus, que a gente não se perde daquilo que é essencial. Vamos agora para que a Ana venha comigo para a gente responder um pouquinho, Ana, das perguntas que as pessoas estão trazendo aí, para a gente conversar um pouco. Sim, Ana, tudo bem? Vamos sim. Eu vou convidar também para participar deste momento o coordenador da Cresceridó, Alisson Campelo, ele que vai coordenar esse momento das perguntas, que são muitas, né? E grandes. Simbora. Vamos lá. Bora, Alisson. Oi, Rossandro. Primeiramente, boa tarde aqui a todos que estão nos assistindo, que fizeram essas perguntas, né? Boa tarde, Rossandro, também. É uma alegria a gente estar participando aqui desse momento. Mas vamos lá, meu papel aqui hoje é de mediador, então vamos mediar, trazendo as perguntas do público aqui para você. E tem uma pergunta que eu achei bastante interessante de início, que é referente, inclusive, à própria obra de Paulo Estevão. Um dos livros que nos apresenta de forma bem clara o cristianismo é a obra Paulo e Estevão. Para a continuidade do estudo sobre o cristianismo primitivo em sua pureza doutrinária, quais outras obras dariam continuidade a este estudo que a gente pode iniciar com Paulo e Estevão? A própria, eu falo para você que toda a obra de Emmanuel é um tratado de cristianismo primitivo e de pureza doutrinária. O que Emmanuel faz com um trecho, pega Pão Nosso, Vinha de Luz, por exemplo, são livros em que ele analisa trechos do Evangelho. O que Emmanuel faz com um trecho é algo impressionante. Vocês ouviram, então, não sei se Denise, que faz parte aqui do Seja Comigo, né, e mora no mesmo condomínio que eu moro, Denise, não sei se ela já falou, se ela vai falar ainda, mas Denise, ela fez um estudo, Denise tem pós-doutorado em Linguística pela Unicamp, a Alisson e Denise fez um estudo a partir da linguística, em que ela analisou as mensagens de Emmanuel, e nenhuma palavra em cada mensagem daquela ela é alegórica. Ela tem função. Toda palavra colocada naquelas análises, elas têm função. Então, se você quer manter esse estudo, começa usando toda a referência de Emmanuel, não somente Paulo Estevão, mas a obra dele inteira é uma obra de estudo do cristianismo, desde o seu nascedor ao que vai acontecendo depois. Inclusive nos romances históricos, em que a gente vai vendo também o revelar das tramas entre as pessoas que inicialmente conhecem
o Evangelho de Jesus. E, claro, lembrando sempre o seguinte, cultura teológica é algo que, de fato, é importante e necessária, mas muitas vezes é preciso ter cautela para não, como aconteceu durante muito tempo, algumas pessoas insuflarem o ego pela cultura teológica e perderem a simplicidade do Evangelho. Então, essa busca do conhecimento, ela é perigosa porque isso é uma das formas de sedução. É uma das formas de você começar a achar que você está acima dos demais. Aí você sabe o que significa tal palavra em grego, em hebraico, em latim, e você leu o original, e você viu um estudo de Paulo, e você leu 35 pessoas que comentavam a carta de Paulo aos Hebreus, e aí você começa a achar que é superior às outras pessoas, e isso é perigoso. Eu não estou dizendo que não se deva fazer isso, de jeito nenhum. Existem pessoas que têm essa missão, mas cuidado para não inflar o ego, não insuflar de vaidade e ficar tão focado em busca de um conhecimento teológico profundo histórico e no dia a dia perder a doçura, o amor, o carinho, a ternura com que se olha para as pessoas e a capacidade de conversar com todas as pessoas, mesmo que elas não tenham acesso ao conhecimento que você tem. É preciso sempre pensar assim, eu preciso ser capaz de conversar com uma criança, eu preciso sentir prazer de conversar com alguém que nem é alfabetizado está e aprender com essa pessoa, porque ela tem um percurso de vida que eu não tenho. E esse percurso de vida que ela tem é muito mais rico do que um livro inteiro que eu tenha lido sobre alguma coisa. Não é um desestímulo à busca do conhecimento que eu estou falando aqui agora, mas é que essa busca não nos faça se perder da essência, da simplicidade da proposta do Evangelho. É muito interessante quando você fala sobre a simplicidade da proposta do Evangelho, e a gente pode fazer uma ponte, inclusive com outra pergunta que apareceu aqui também no chat, referente à simplicidade doutrinária que tínhamos e podemos ver, por exemplo, na obra de Paulo Estevão, da Casa do Caminho. E a pergunta é, como nós, trabalhadores espíritas, podemos refletir para manter ou resgatar essa simplicidade? Essa simplicidade ela tem várias motivações. Primeiro, é claro que você, eu acho que muitos de vocês sente, por exemplo, pelo menos é uma percepção minha, tá? Não estou aqui querendo ser modelo para ninguém. Mas às vezes a gente vai num centro pequenininho com 20 pessoas e às vezes fazer uma palestra num canto que tem 1000, numa conferência que tem várias pessoas, né? No meu caso, eu consigo sentir muito mais a força espiritual num ambiente com pouca gente. Por quê? Porque se mantém um sentimento de familiaridade. Todo mundo ali sabe quem é você, o nome da sua família, de onde você veio, o que aconteceu com você. É como se fosse assim um grupo familiar, entende? Não é que é um centro espírita familiar, é um grupo de pessoas que são muito próximas e que se dão suporte umas às outras, que estão juntas e que veem o percurso umas das outras. Então, isso é uma coisa que ajuda muito, assim, manter essa familiaridade e o acolhimento com alegria. Porque eu também já tive a oportunidade de instituições gigantescas, são gigantescas mesmo, sabe? E de um acolhimento, de um afeto profundo, impressionante, que a gente pensa que só pode ter no pequeno, e não, e instituições assim provam que também pode ter num ambiente com muita gente, que o aquecimento da alma, o acolhimento da simplicidade de um coração, que olha com um sorriso aberto, largo, um abraço, que a gente está com tanta falta nesses dias de pandemia, todo mundo com a carência. Eu digo que a gente tá com tanta carência que a gente tá sentindo falta até do que a gente não vai com a cara. A gente tá tão carente que até aquele povo chato a gente tá querendo rever. Então, esse acolhimento, tem um momento em que os discípulos vão chegando e encontram uma pessoa com dificuldade, eu não sei exatamente bem em que momento isso acontece, qual é a passagem exata, mas assim, eu só tenho um abraço para te dar. E quantas vezes é só o que a gente precisa? E quantas vezes eu não sei o que te dizer, mas eu vou fazer uma prece por você. Isso é acolhimento, isso é simplicidade. Imagina a pessoa chega para você numa profunda trama, no acolhimento fraterno, no atendimento fraterno, você escuta, você vai lá e dá uma resposta a partir da perspectiva do cristianismo redivivo pela doutrina espírita, e depois disso eles, olha, mas está sendo muito difícil, eu entendo, não sei nem como eu lidaria com o que você está lidando. Então, para agora, eu posso dar as mãos e fazer uma prece, para a gente fazer uma prece junto? Isso é acolhimento, sabe? Isso é olhar com carinho, é chegar junto das pessoas, é não formar grupinhos nos centros, isso é falar com quem eu já conheço, sabe? É um conjunto de atitudes tão simples.
né? Você não se sente mal quando chega num canto que ninguém lhe dá boa dia, boa noite, todo mundo está falando lá em grupo, mas você é excluído, então, oi, fala, mas não, venha cá, chegue junto, quem é você? Tá, ai, que seja bem-vindo, isso aqui é fulano. Ser querido, se sentir pertencente. É um sentimento humano profundo. Nós somos feitos por um Deus que nos quer fazer fraternos numa humanidade de incalculável número de seres. Se a gente não consegue fazer isso num grupo de 50, 100, 200 pessoas, fica difícil a gente se propor fazer isso num grande projeto de revolução planetária. Muito interessante. E tudo isso que você falou me traz várias lembranças do próprio movimento espírita, né, o qual a gente faz parte. Aqui nós temos uma atividade no RN muito interessante e importante, que é uma caravana fraterna, acontece em várias regiões com Frederico Menezes. E a gente participa, como você falou, em momentos que tem 6, 7 pessoas e Fred. E em outros você tem 300. E a gente pode sentir essa amabilidade que se pode desenvolver em ambos os ambientes, tanto no pequeno como no grande, né? E isso é muito importante na nossa visão para essa questão do movimento. Mas trazendo aqui as outras perguntas, aí vem a questão também que muitas vezes acontece na casa espírita da ideia do perfeccionismo, né? Daquela ideia que a gente quer trazer a realidade de fora para dentro da casa espírita no sentido social, né? Então tem umas burocracias ou as próprias, como você falou, alguns dogmas que a gente cria. Não quer chamar de dogmas, mas são dogmas. Então, para não incidir nesse perfeccionismo, né, o que a gente poderia usar de bom senso para reconhecer os limites, onde a gente pode estar com essa amabilidade e desenvolvendo ainda essa pureza doutrinária ou os conceitos doutrinários na casa espírita? Acho que é bom a gente estar sempre conversando uns com os outros, a lição orientando, sabe? Às vezes, eu sempre percebo que muitas das chamadas distorções é sempre na melhor das intenções. Ah, não, eu vou fazer essa coisa porque é tão legal, eu fiz lá, eu fiz isso, fiquei tão bem depois. Ai, que legal, isso é uma prática terapêutica alternativa. Eu continuo fazendo lá, aqui tem uma outra finalidade, porque a gente já tem que trazer toda essa mensagem disruptiva. A doutrina espírita é disruptiva, né? Ela provoca uma disrupção assim, ela é um novo paradigma, e por isso mesmo já complexo. Se a gente vai enxertando outras coisas aqui, por melhores que sejam, e que por mais funcionais que sejam, a gente torna ainda mais complexa a compreensão das pessoas sobre o que a gente quer trazer. Então, para agora, nós temos passe, nós temos o passe magnético, nós temos água fluidificada, nós temos a palestra, o evangelho, nós temos as ações sociais, nós temos a arte e tal. Então, se a gente colocar um monte de outras coisas, vai ficando complicado. Nunca se tratou de isso não funciona. Funciona, mas aqui não é o lugar para que isso aconteça. E quando você começa a conversar com uma pessoa sobre isso, ela consegue entender. Mas vamos imaginar que a pessoa diga, não, mas é porque eu queria continuar isso na minha casa. Aí eu fico sempre pensando, vamos usar aqui, por exemplo, cromoterapia. Eu citei cromoterapia como exemplo aqui que me vem na cabeça. Tudo no centro funciona legal, mas aí tem a prática da cromoterapia. E aí eu vou excluir porque a única coisa que ele tem diferente é a prática da cromoterapia. Percebe isso, né? Então, mas eu chamo para um evento uma mesa de pessoas de outras religiões, mas eu excluí um centro porque tem cromoterapia, não faz parte mais do nosso movimento. Então, essa capacidade de todos os lados, de dialogar, de conversar, de sentar, de entender, de ver que tem algumas diferenças que não são comprometedoras daquilo que é o cerne essencial, mas tem outras que são absolutamente comprometedoras, e nesse caso, como dizia Jesus, sim, sim, não, não, e como Paulo diz, sim, muitas vezes é mais edificante, um não é muito mais edificante do que um sim. Por isso que a gente tem que estar analisando cada caso, né, cada circunstância, conversando, dialogando para manter isso que a gente quer, que é essa nossa identidade. Muito importante isso que você falou. Eu lembrei aqui, a gente vai lembrando, fazendo as conexões, né? Você falou há pouco de Denise, ela esteve conosco pela manhã, e ela usou dizendo que a gente tem a palavra em si, dizer que é daqui de nós. Então, tudo é aqui de nós. Eu lembrei também aqui de Wesley Gama, quando ele fala que na casa espírita a gente precisa fazer o feijão com arroz muito bem. É daqui da nossa região. Então, a parte em si do feijão com arroz precisa ser muito bem feita para que se possa, às vezes, expandir para alguma outra situação, né? Mas é um exemplo muito bom esse que ele deu. É um exemplo muito bom, porque se você fizer um feijão com arroz ruim, né? Um feijão que ficou insosso e não cozinhou bem, um arroz ficou todo ligado,
e uma salada fantástica, você sai com fome, né? A salada, assim, a salada é uma salada exótica, ela é do Tahiti, tem mangue, não sei o que lá, e tem raspas de não sei o que. Você come, é gostosa, mas não matou a fome. Então, o feijão... Vamos trabalhar o feijão com arroz, né? Rossandro, eu acho que a bateria de alguma coisa diminuiu. Não, é porque eu tenho um compromisso de 5 horas, que eu pensava que era só 1 hora, e o pessoal tá me ligando, sabe? Desse outro compromisso. Tá, eu tô dando end aqui. Mas a gente já está chegando já ao nosso final, né? Eu vou trazer aqui só mais uma última pergunta que já estava aqui na agulha, para a gente concluir. Pode ser? Claro. Espera aí, deixa eu só responder aqui. À vontade. Não, a pessoa vai ficar ligando. Pronto, já disse que eu entro já. Nosso querido Igor Mateus, ele trouxe uma pergunta bem interessante, que é: qual a importância da autodenominação de cristãos proposta por Lucas aos trabalhadores da Casa do Caminho para a manutenção do foco doutrinário do cristianismo primitivo? Naquele momento era muito necessário, né? Porque primeiro a gente sabe que havia muitos falsos profetas na época, né? Muitos diziam eu sou o Messias, e Jesus inclusive teve todo o simbolismo de João, né? Reconhecendo ele como sendo este sim é o Messias, e sendo ele e o nome dele Cristo essencial para que você dissesse aqui se inicia um novo momento da fé no mundo. Aqui se concretiza a profecia que foi dada a esses profetas inteiros, que fez esse povo suportar desertos, que fez esse povo suportar prisões, escravidão, durante séculos, tudo com a promessa de que estariam guardando o ambiente para a vinda do Messias. Então, chegando esse Messias, cujo nome era Jesus Cristo, era importante que diferenciar-se das pessoas, das muitas crenças da época, que se iniciaria ali um novo grupo chamado de cristãos. E é claro que o rótulo não é suficiente, né? Como a gente sempre diz, se você colocar a Coca-Cola numa garrafa de Fanta, ela não vira Fanta, né? O rótulo cristão não transforma alguém em cristão. Cristão é, sobretudo, uma prática. É alguém que é como retomando aqui a fala de Francisco de Assis, evangelizar sempre quando necessário usar palavras. É alguém que, pelos gestos, pela forma como vive, denota a quem serve. Porque muitos falam, e o próprio Jesus sabia disso, dizia, muitos dirão Senhor, Senhor, e eu não os reconhecerei. E desde aquela época até hoje, muitos que se dizem cristãos não o são, e conheço muitos que nem se dizem, mas vivem como se fosse. Porque tem muito mais a ver como você vive a sua vida.